Dando continuidade aqui ao nosso estudo da NR20, na verdade, todo o estudo da NR20 ele acaba sendo baseado inicialmente na classificação das instalações, ok? E aí aqui eu já chamo a atenção de vocês para um detalhe com relação à classificação, porque existem muito termo na norma que tudo vem através de classe, certo? Então, classe de combustível, classe de incêndio, classe de risco, né? E no caso aqui que nós vamos falar hoje é sobre a classe das instalações. Então, este daqui é o pontapé inicial da norma para que a gente possa, através dele, estabelecer, por exemplo, a carga horária do treinamento, né, das pessoas que irão trabalhar com líquidos inflamáveis, vão manipular, vão adentrar na área. Então, toda essa informação inicial, ela parte justamente da classificação das instalações. Então, o profissional da área de segurança, o profissional da área de saúde, para que ele possa liberar um serviço nesses locais, a primeira coisa que ele tem que saber é identificar a instalação a qual ele está inserido, a qual o grupo dele de trabalho ali vai estar inserido. Imaginem vocês que vocês são os profissionais que vão ter uma equipe, né? Sua equipe vai trabalhar numa determinada área, tá? Onde essa área ela armazena o líquido inflamável. Mas aí vem um detalhe: qual é a capacidade de armazenamento? Porque em cima dessa capacidade de armazenamento, eu vou estabelecer qual é a classificação das instalações, e em cima disso, eu também vou estabelecer qual é a carga horária do treinamento do meu colaborador que vai estar lá, ok? Então vamos lá, né? A primeira classe que nós vamos identificar aqui das instalações é justamente as instalações classe 1, tá? É, vale salientar que para a NR20, a atividade que vai ser desempenhada pela empresa, ela sobrepõe a capacidade de armazenamento quando nós estivermos falando de classificação das instalações. Isso pode, né, até de certa forma, parecer surreal, né? Por exemplo, imagine você um posto de combustível que você tem ali, sei lá, duas bombas, tá? Duas bombas de gasolina e outra de álcool, por exemplo. E nessas duas bombas ali você tem um tanque que tem uma capacidade de armazenamento de 3.000 metros cúbicos, tá? 3.000 metros cúbicos. Obviamente, pelo que nós vamos ver aqui, ele seria de instalação classe 1, porque é um posto de serviço com inflamáveis e líquidos inflamáveis, e também a sua capacidade de armazenamento ali é de 3.000, então estaria dentro da capacidade de armazenamento da classe 1. Mas agora imagine o mesmo posto de gasolina que tem 10 bombas, tá? E 3 tanques, cada tanque podendo ali armazenar 5.000 metros cúbicos cada um. Então você teria ali só de armazenamento 15.000 metros cúbicos. Ou seja, o risco ele é muito maior numa situação como essa, tá? Do que a atividade que ele está desenvolvendo ali. A atividade é a mesma, é abastecer carro, ok? Mas pela sua capacidade de armazenamento, há de se convir que se você tem algo que tem um poder muito maior de inflamabilidade, por exemplo, de pegar fogo, tá? E até mesmo de se controlar esse incêndio caso haja, por conta da quantidade de produto que você tem, obviamente, né, há de se entender que a classe deveria ser diferente, mas esse não foi o entendimento do legislador, certinho? Então, toda vez que a gente for classificar uma instalação, a gente tem que se atentar principalmente para a atividade que ela vai desenvolver, tá? Então, sempre a linha A, ok? A linha A é que vai nos dar o norte para dizer se aquela instalação ali ela é classe 1, ela é classe 2 ou classe 3. Legal? Exceto quando a capacidade de armazenamento for acima de 250.000 metros cúbicos para líquidos inflamáveis. Então, neste caso, ela automaticamente ali, independente da sua atividade, ela já seria considerada como classe 3. Legal, pessoal? Então, lá nós temos a classe 1, por exemplo, a instalação classe 1, né? Quanto à sua atividade, a linha A, ela fala para a gente que quanto à atividade vai ser um posto de serviço com inflamáveis ou líquidos inflamáveis. Ou, se for com relação a gás, observe que a linear ela fala de produtos na sua forma líquida, tá?
seja inflamável ou combustível. E a linha B já vai falar já do produto na sua forma ali gasosa, ok? Então, se você tem ali uma atividade, por exemplo, de canalização de gases inflamáveis, né, distribuição através de canalização, né, e isso também dependendo da pressão atmosférica, da pressão admitida, aquela certa pressão de trabalho, neste caso, se for até 18 kg-força por centímetro quadrado, certo? Aí seria a instalação classe 1, ok? Na linha B, ela já vai tratar para a gente da capacidade de armazenamento. Então, é importante a gente entender isso, porque, como eu falei mais cedo, em cima dessa classificação aqui que nós iremos estipular, por exemplo, a carga horária do treinamento lá do colaborador. Saber se ele precisa ou não de treinamento, certinho? Então, a linha B vai me dizer da capacidade, a linha B.1 vai falar da capacidade de armazenamento do gás, de 2 toneladas até 60 toneladas, e na linha B2 vai falar do líquido, né, seja ele inflamável ou combustível, de 10 metros cúbicos até 5.000 metros cúbicos, ok? Então, em cima dessas características aqui, das instalações, ou seja, da empresa, da indústria que você está indo executar a sua atividade, você vai classificar se ela é da classe 1, ok? Se for o caso de classe 2, observe que agora você já começa a modificar a atividade que vai ser desenvolvida ali naquele local, não é verdade? Então, observe o seguinte: quanto à atividade, nós temos aí como exemplo, né, as engarrafadoras de gases, atividade de transporte dutoviário de gás, né? Aí, quando a gente vai para a questão também da pressão atmosférica ali, né, você já vê que a pressão admissível já é um pouquinho maior. Já com relação à capacidade de armazenamento, observem também que a capacidade ela também é maior, né? Se for para gás inflamável, a partir de 60 toneladas até 600 toneladas. Então, observem que na classe 1 ia apenas até 60 toneladas. No caso da classe 2, vai a partir de 60 toneladas, tá? E se for o líquido inflamável ou líquido combustível, aí nós vamos para a questão líquida através de metros cúbicos. Lembrem que na classe 1 era até 5.000 metros cúbicos. Então, na classe 2, a capacidade de armazenamento parte de 5.000 metros cúbicos até 50.000 metros cúbicos, ok? Então, é neste ponto aqui que a gente já começa a observar que quando a capacidade de armazenamento ela aumenta, sua classe também ela aumenta. Entretanto, volto a salientar que a legislação ela prioriza a atividade para estabelecer a classe das instalações. Esse módulo, nós estamos falando apenas da classificação das instalações, ok? No caso da classe 3, né, nós já temos aqui, em relação à atividade, empresas que têm até um grau de risco muito maior, né? Por exemplo, as refinarias, a unidade de processamento de gás natural, instalações petroquímicas. Importante salientar que esses exemplos são dados pela própria norma regulamentadora, tá? Pela própria NR20. Então, essa tabelinha que nós estamos vendo aqui, em relação às classes das instalações, isso aqui está lá na NR, beleza? É importante que você, profissional da área de segurança, você, profissional da área de saúde, você, profissional operador, por exemplo, de uma unidade, tá? Ou, muitas vezes até, você que é proprietário de uma empresa e que fechou um contrato para poder fazer uma atividade dentro de uma outra empresa que armazena, que produz, que transporta, né, que processa, que manipula líquido inflamável. É importante que você saiba qual a classe daquela instalação ao qual você estará inserido, seus colaboradores estarão inseridos, para que daí você possa estar dentro da legislação, treinando adequadamente, fornecendo o EPI adequado, né, fornecendo as informações adequadas com relação ao risco, as medidas de prevenção, né, que aquele colaborador ele deve adotar. Beleza? Análise de risco, então é muito importante isso aqui. Legal? Então, quando a gente fala da classificação das instalações, né, ela sendo classe 3, nós já vimos aí os exemplos. Quando a gente vai para
capacidade de armazenamento, olha que a capacidade ela também já é maior, né? A partir de 600 toneladas, né? Se for gás inflamável, e se for líquido inflamável ou combustível, acima de 50 mil metros cúbicos em relação à capacidade de armazenamento. Legal? Já falei, ressalto aqui para a gente poder deixar isso bem batido, porque muitas vezes isso pode ser até um critério de avaliação, né? Professor, o que é que determina a classe das instalações conforme a norma? O que determina a classe das instalações é a atividade que está sendo executada por aquela empresa, por aquela indústria. Primeiro ponto é isso, tá? É isso aí que vai determinar, ok? É esse critério aí que é o mais importante, exceto quando a capacidade de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis esteja acima de 250 mil metros cúbicos. Neste caso, a prioridade para classificar as instalações será a capacidade e não a atividade que está sendo executada, ok? Então vamos lá. Diante dessas informações aí que nós acabamos de obter, nós agora vamos estipular a capacitação, o treinamento. Então observe o seguinte: o morador que vai adentrar um local, uma unidade, né, que armazena, que produz, que transfere, que processa, que extrai, né, que manipula, tá, líquidos inflamáveis e combustíveis. Qualquer trabalhador que entra naquele local, ele precisa de treinamento, mesmo que ele não vá ter contato direto. Olha só, imaginem vocês, um colaborador, vou colocar aqui o exemplo, um instrutor. A pessoa vai executar sua atividade laboral dentro de uma instalação, tá? Que nós já classificamos como classe 1, classe 2 ou classe 3. E ele vai executar sua atividade ali, de professor, de instrutor, até mesmo de segurança. Porém, ele não vai ter contato com o produto. Ele não vai extrair, ele não vai produzir, ele não vai armazenar, ele não vai transferir, ele não vai manusear, ele não vai manipular, tá? Nenhuma dessas ações ele vai fazer. Ele vai apenas dar aula. Ele é um instrutor de segurança, meu caso, por exemplo, mas que eu vou adentrar uma instalação que é classe 1, classe 2 ou classe 3. Neste caso, mesmo eu sendo da área de segurança, indo lá realizar um treinamento, será que eu preciso ter o treinamento da NR20? Vamos lá, eu estou indo lá realizar um treinamento de NR35, segurança e altura, né? Atividades distintas, tá? Altura, líquido inflamável, NR distintas, por assim dizer. Será que para ir lá fazer esse treinamento eu preciso ter o treinamento da NR20? Óbvio, isso aqui no item 20.12.5 da NR20. Eu coloquei o exemplo da minha profissão. Agora imagine vocês, pessoa que foi contratada como auxiliar de serviços gerais, por exemplo, que vai entrar nessa unidade apenas, digamos assim, para fazer a limpeza daquele local. Varrer, né, tirar uma poeira, certinho? Então vai fazer ali a limpeza, os serviços gerais, como a gente costuma dizer, daquele local. Ele também não vai extrair, ele também não vai produzir, ele não vai armazenar, ele não vai transferir, ele não vai manusear, não vai manipular o produto líquido, inflamável ou combustível, mas ele vai adentrar o local. Neste caso, ele também precisa de treinamento? Sim, ele também precisa de treinamento, tá? Isso está lá na NR, é só a gente ler direitinho e interpretar o que a NR ela está dizendo para a gente, ok? Então, não é apenas quem vai ter contato direto com o produto, mas toda pessoa, todo trabalhador que vai executar sua atividade dentro das instalações, certo? Que manuseiam, que armazenam, que manipulam, que transferem, que produzem, né, líquidos inflamáveis ou combustíveis, eles precisam realizar treinamento de NR20. É o seu curso de iniciação, é o curso inicial, ok? E esse curso inicial, a carga horária dele também conforme a norma, tá? Também conforme a norma, a carga horária desse treinamento, ela é de 3 horas, independente das instalações.
Então, não importa se a instalação é classe 1, não importa se a instalação é classe 2, não importa se a instalação é classe 3, não importa. Não importa se essa pessoa vai ali entrar para poder fazer um serviço de limpeza, tá? Que não vai ter contato nenhum com o produto, ou se ele vai entrar ali apenas para ir no prédio administrativo. Ele está dentro da unidade, certo? Que essa unidade armazena líquido inflamável ou combustível e é considerada uma instalação de classe 1, 2 ou 3. Então, mesmo que ele vá apenas na área administrativa, executar sua atividade, trabalhar, sua atividade laboral, como está lá no item, tá? Ele também precisa de treinamento de no mínimo 3 horas. Então, aqui eu já chamo a atenção dos profissionais da área de segurança da empresa, que muitas vezes comem mosca em relação a isso aí, tá? Por exemplo, uma pessoa ela é contratada para poder fazer a substituição da janela do prédio administrativo dentro da área industrial, dentro de uma empresa que armazena líquido inflamável e é caracterizada pela sua atividade ali, classificada como classe 1, por exemplo, tá? Classe 1, ok? Armazena ali em torno de 2.000 metros cúbicos de líquidos inflamáveis naquele local. Ok? Então, essa pessoa que vai entrar ali para poder fazer a troca do vidro, ele também precisa do treinamento da NR20. Observe, o cara vai trocar vidro, ele não vai ter contato nenhum com líquido inflamável. Ele precisa também de um curso da NR20 para estar ali naquela área? Sim, isso está na norma, gente. Então é só observar o que a norma diz para gente. Ah, professor, o cara vai entrar na área, na verdade, para limpar o ar-condicionado, né? Para fazer a substituição do gás do ar-condicionado lá no prédio, sei lá, da cozinha, né? Lá no refeitório. Ele nem vai na área operacional. Não importa se ele vai na área operacional. Ele está na unidade que é classificada como instalação classe 1. Então, nós não estamos falando, a norma ela não fala de área, ela fala de unidade, de classe, ok? Então, se a instalação ali, se a empresa é classe 1, pronto. Não importa se ele está no prédio administrativo, se ele está no refeitório ou se ele está na área de produção. Mesmo que ele não tenha contato nenhum com o produto, ele tem que ter o treinamento de iniciação, ok? De 3 horas, independente da classe das instalações. Legal? Também podemos observar agora aqui um pouquinho mais, né, detalhadamente falando, nós podemos observar agora quando você tem aqueles trabalhadores que vão ter, aí sim, eles vão manter um contato direto com o produto, tá? Então eles vão manter o contato direto com o produto, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui pela classe 1, para a gente poder entender. Classe 1. Se a atividade for específica, pontual e de curta duração, tá? Específica, né? Os exemplos que eu dei aqui, os exemplos que eu dei aqui. Pessoa que vai trocar ali o vidro, tá? De um determinado local, né? Vamos colocar na área operacional da sala do operador. E aí ele vai ter contato ali com o líquido inflamável, com os gases, certo? Então ele vai ter contato ali com o processo. Certinho? Ele vai passar pela área operacional. Então, para a classe 1, ele teria que ter o treinamento de no mínimo 4 horas. Esse cara que vai entrar ali na área para fazer a substituição de uma vidraçaria que tem ou do conserto do ar-condicionado ou da limpeza do local, então ele teria que ter no mínimo 4 horas. Se for o pessoal de manutenção, aí nós vamos colocar quem? O eletricista, o mecânico, o instrumentista. Se a instalação for classe 1, 12 horas. Agora, atenção para essa situação aqui. Se for o operador, até aí tudo bem, nós sabemos que o operador é aquele que vai diretamente operar, manipular, transformar o produto. E atendimento da emergência. Brigadista, por exemplo, tá? Então vamos imaginar que você tem um brigadista que ele atue na área, porém ele não é o operador do equipamento, mas ele está nessa unidade, ele está nessa instalação. Além do curso de brigada, que já é obrigatório, que é a IT-17, ela estipula para a gente a carga horária, a capacitação, tudo direitinho, tá? Além do curso de brigada, ele teria que fazer o curso da NR20 para complementar sua formação.
Profissionais da área de saúde e segurança, atenção para isso aqui. Brigadistas, atenção. Isso aqui muitas empresas comem mosca, por assim dizer, falando no popular. O que é que ocorre? Aplica-se apenas o treinamento de brigada para esse pessoal, os brigadistas, mas se esquecem que além do treinamento de brigada, por ele estar em uma instalação classe 1, ele precisaria também de um treinamento da NR20 com carga horária de 12 horas, tá? Beleza? Então, isso aqui está na norma. O que eu estou fazendo aqui nesse momento, nesse módulo, é interpretando para vocês a legislação, certinho? Se for o pessoal da segurança e saúde, não precisaria de treinamento se for instalação classe 1. E aí segue, né, pessoal? Instalação classe 2. Carga horária já aumenta um pouquinho. Atividade específica, pontual e de curta duração. Volto àquele exemplo. A pessoa que vai entrar na empresa para poder instalar o vidro, fazer a substituição do vidro, ou colocar ali o gás no ar-condicionado, ou fazer a limpeza do local ali, mas vai ter contato direto com o processo. Pode ser apenas os gases, os vapores que tem ali naquele local. Então, a carga horária de treinamento para essa galera seria de 6 horas. Se for o pessoal de manutenção, né, como eu coloquei aqui o exemplo, né, mecânico, instrumentista, eletricista, carga horária já sobe, 14 horas. Se for o pessoal de operação, diretamente ali do processo, né, quem vai abastecer, quem vai manipular, ou atendimento à emergência, olha o brigadista aí novamente, tá? O pessoal da área de saúde, por exemplo, os médicos, os enfermeiros, os bombeiros, os resgatistas, tudo entra aqui em atendimento à emergência, bombeiro civil. Qual é a carga horária para instalação classe 2? 20 horas. Legal? Agora, na instalação classe 2, o pessoal da segurança e da saúde do trabalho também precisa ser treinado. Então, a carga horária aí já parte de 14 horas. Certinho? Instalação classe 3, pela mesma linha de raciocínio nossa aqui, né? 8 horas para carga horária para pessoas de atividades específica ou pontual, 16 horas para pessoal da manutenção, inspeção, 32 horas. Olha aí, gente. Olha para isso aqui. Imagine que o treinamento de brigada para indústria, com a carga horária ali de primeiros socorros, combate a incêndio, a gente fala o quê? De 20 horas normalmente, né? 12 para primeiros socorros e 8 para combate a incêndio, conforme a norma ela estipula. Mas quando a gente vai aqui ver os cursos de complementação para aquele profissional que está exercendo uma função, a função de brigadista, a função de bombeiro, a função de resgatista, a gente observa que a carga horária da norma ela é muito maior. Então são 32 horas. Além do curso lá de brigada que ele vai fazer anualmente, ele também tem que fazer aqui a questão da NR20 aqui, como eu estou colocando para vocês. Ok? O pessoal da saúde e segurança também, a carga horária também aumenta, então nós vamos aí para 16 horas para essa galerinha. Legal, gente? Então, aqui nós falamos hoje nesse módulo sobre a questão da classificação das instalações, que em cima dessa classificação nós vamos começar a estipular aqui o treinamento, o EPI, a análise de risco, né, as medidas de prevenção, tá? Os EPCs. Então, observem que tudo parte da classificação das instalações. Legal? Espero ter sido muito claro com vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo através das minhas redes sociais ou o meu contato direto, tá bom? Beijo no coração e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.